Capítulo 279. O acampamento do admirável rei do Oeste. Autor, Mindil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Homens-fera não eram os únicos que não utilizavam métodos de destilação em seu álcool, os humanos também não os usavam. Isso confundiu muitos ao Rai. Outra coisa era que os álcoois populares aqui no continente Ak eram tipicamente vinhos de frutas para humanos, enquanto o kumis era para os homens-fera. Não havia basicamente nenhum que tivesse sido feito usando grãos ou vegetais. Isso também intrigou os Al-Rai. Homens-fera bebiam muito álcool devido ao ambiente em que viviam. Fazia muito frio aqui durante o inverno, e as outras 3 estações não eram muito melhores. Eles tinham que comer e dormir a céu aberto quando pastoreavam animais, e dado o clima imprevisível, um bom saco de vinho às vezes podia ser um salva-vidas. Por causa disso, os homens-fera não eram apenas alcoólatras, eles estavam inclinados para bebidas fortes. Até agora, não havia nenhum licor forte produzido no continente Ak, mas eles próprios podiam produzir kumis, o que significava que não precisavam comprar licor. Era por isso que o kumis ainda era o alimento básico nas planícies. De volta à terra, Zal-Rai bebia às vezes, mas na maior parte ele bebia cerveja ou vinho branco. Ele raramente bebeu vinhos de frutas, então ele não sabia como julgá-los. Mas se ele tivesse que colocar em palavras, o vinho branco seria ótimo. Era forte em teor alcoólico, e se produzido adequadamente, ele não ficava de ressaca um dia depois de beber. Mas aqui no continente Ak, ele só poderia ter alguns vinhos de frutas, e não era destilado. Honestamente falando, eles não eram tão bons assim. Era por isso que Zal-Rai queria começar uma cervejaria desde cedo, mas ele não sabia como, e o mesmo se aplicava a Green e outros. Embora os subordinados de Laura fossem muito capazes, eles também não sabiam como preparar bebidas alcoólicas. Se eles apenas seguissem os livros de receitas, nada de boa qualidade seria produzido de qualquer maneira. Então Zal-Rai nunca tinha começado o projeto inteiro. Mas agora eles tinham um grupo de alas. Embora não soubessem fazer vinhos de grão, bastava apenas fazer kumis. Não se esqueça que agora mesmo, no rancho de Zal-Rai, ele poderia comprar vacas leiteiras e sua produção de leite era surpreendentemente alta. Então agora Zal-Rai queria experimentar e ver se ele poderia fazer alguns vinhos de grãos. A produção de alimentos de sua fazenda no espaço era cada vez maior. Se ele descarregasse todos eles no mercado de alimentos dos homens-fera, isso teria um impacto muito grande. Isso definitivamente atraria muita atenção, e então todos os territórios do continente investigariam a causa. O resultado dessa investigação levaria a um certo indivíduo que não existia, o que seria um grande problema. Então ele queria transformar seus estoques em outra coisa que pudesse vender, e o licor era, sem dúvida, a escolha ideal. Independentemente de ser arroz ou milho, ambos eram excelentes materiais para fermentação. Se eles conseguissem fermentar o vinho branco e processá-lo através da destilação, o vinho branco resultante seria em torno de 40% de comprovação. Mesmo com apenas esse teor alcoólico, seria considerado bastante forte aqui no continente Ak. Os homens-fera adorariam com certeza. Então, a produção de bebidas alcoólicas foi adicionada ao cronograma. Mas ainda haviam muitas dificuldades a considerar antes de começar. Então Zal-Rai queria tentar fazer kumis primeiro, e experimentar com base em como eles fizeram. Neste momento, Zal-Rai tinha 200 vacas leiteiras e 1000 ovelhas. Desta forma, se ele quisesse leite ou lã, haveria muito. Agora ele poderia ir adiante com a produção de produtos relacionados a laticínios e processamento de lã, de modo que ele não teria que vender apenas carne de coelho para obter renda como antes. No entanto, tudo isso levaria muito tempo para preparar, e Zal-Rai não estava com pressa. Ele tinha todo o tempo do mundo agora, eles poderiam ir devagar. Zal-Rai viajou em 4 dias, o que levaria 10 para os outros. Isso porque suas carruagens eram puxadas pelos mortos-vivos, que não sentiam fadiga. Então, ele poderia simplesmente deixá-los continuar marchando. As carroças que os homens-fera possuíam eram todas inadequadas para serem puxadas pelos gnus escamados ou cavalos perseguição de vento. Como resultado, Zal-Rai transformou todos os bois raivosos que puxavam as carroças em mortos-vivos com um coração implacável. E agora todos os bois raivosos podiam trabalhar dia e noite.
Honestamente, o coração de Zhao Hai ainda doía depois de transformar todos aqueles bois raivosos em mortos-vivos. Mesmo que ele simplesmente tivesse vendido aqueles bois no mercado, eles teriam conseguido um bom dinheiro. Infelizmente, ele não tinha conexões para isso. Recentemente, Zhao Hai deixou suas águias de sangue vagarem para ver se havia pequenas tribos ao redor. Se houvesse alguma, eles tentariam contorná-la e evitá-la, o que pouparia algum tempo de viagem. O que Wales mais precisava agora era de informações sobre o admirável Rei do Oeste, então Zhao Hai contornou as pequenas tribos porque ele não queria perder muito tempo com elas. A maneira como Zhao Hai estava se movendo agora provavelmente poderia fazer o admirável Rei do Oeste suspeitar. Ele estava ignorando todos os diferentes territórios e indo direto para a base do admirável Rei do Oeste. Normalmente, considerando quanta comida Zhao Hai poderia guardar em suas carroças, ele teria que vender para a maioria, se não todas, as pequenas tribos que ele encontrou no caminho para a base do admirável Rei do Oeste. Seria impossível transportar tudo com segurança para a sua base. Grandes tribos, como a do admirável Rei do Oeste, se eles quisessem comprar comida, eles tinham suas próprias conexões com um fornecedor de alimentos estável. Quando esses comerciantes de comida quisessem transportar a comida que eles compravam, eles teriam as bandeiras de batalha de suas tribos colocadas em suas carruagens, sinalizando para quem os transportes eram especificamente destinados e, por sua vez, garantindo sua segurança. Pessoas como Zhao Hai, que não tinham o apoio de grandes tribos, costumavam vender seus alimentos para pequenas tribos ou teriam na roubada. Eles raramente alcançavam as grandes tribos. Na pradaria, todo o grande acampamento tribal era como um mercado aberto. Havia um dia todo mês em que os comerciantes humanos vinham e faziam negócios com as pequenas tribos no acampamento das grandes tribos. Normalmente, as pequenas tribos tinham que ter sorte se quisessem comprar algo desses mercados, porque teriam que encontrar um comerciante humano disposto. Se eles não tivessem sorte, eles teriam que esperar até o dia do mercado e ir para a base das grandes tribos para comprar o que precisavam. Entre todas as tribos de homens-fera, a base do admirável Rei do Oeste não era realmente considerada uma grande base. Entretanto, eles eram considerados pelo menos uma de tamanho médio, então eles eram capazes de sediar mercados abertos, mas apenas por um dia a cada 2 meses. O resultado foi que as pequenas tribos ao redor do acampamento do admirável Rei do Oeste acharam ainda mais difícil conseguir o que eles precisavam. Era também por isso que o desejo de comprar era muito forte. Por isso, era geralmente impossível para um comboio de passagem como o grupo de Zhao Hai, que não estava entregando especificamente a uma grande tribo, viajar com segurança. Seus bens geralmente acabavam sendo comprados ou roubados. Ainda bem que Zhao Hai já havia preparado uma desculpa. Ele poderia dizer que achava que havia uma grande tribo por aqui, por isso que ele não vendeu sua comida, e ele estava trazendo uma amostra para o admirável Rei do Oeste. Depois de 4 dias de marcha incansável, Zhao Hai quase chegou ao acampamento do admirável Rei do Oeste. Ele e outros também haviam retornado à pradaria da fortaleza da Montanha de Ferro. Uma vez na pradaria, Zhao Hai abriu imediatamente a porta da carruagem de Laura. Ele olhou para fora e sorriu. Não parece que nós não voltamos há muito tempo. De repente, parece que a pradaria parece ainda mais bonita do que antes. Laura e as outras riram disso. Nos dias de hoje, todos estavam ocupados construindo as instalações de produção na fortaleza da Montanha de Ferro. Agora que a temperatura em torno das terras negras havia caído, eles pararam de cultivar e mudaram seu foco para a construção dessas instalações. Mas eles ainda não tinham pessoas suficientes para construir todas as instalações de produção. A princípio, Zhao Hai realmente queria iniciar uma instalação para fazer rações de batalha. Mas então ele considerou que mesmo se ele tivesse as instalações, não havia mercado para as rações de batalha entre os homens-fera ou os humanos. A única coisa que podiam fazer agora era fabricar produtos de lã. Dessa forma, eles não precisaram matar os argalis. Mas agora eles tinham um produto ainda melhor, cumis. Embora os próprios homens-fera também produzissem cumis, eles só faziam o habitual cumis de argali. Era incomparavelmente inferior àqueles que Zhao Hai estava fazendo agora com leite de vaca. A principal diferença era que esse cumis tinha sido destilado, o que definitivamente o deixaria com um sabor melhor do que o dos homens-fera. É claro que, aos olhos de Zhao Hai, o cumis era, em última instância, um produto de nível inferior.
Mas porque Homem-Esfera gostavam de beber um bom kumis, ele podia usá-lo para trocar por bens melhores. O comboio estava entrando rapidamente na área ao redor do acampamento do Admirável Rei do Oeste. Eles poderiam, de fato, já ver o acampamento à distância. A área coberta era muito grande. Tudo o que eles podiam ver no horizonte eram os topos arredondados brancos das tendas. O meio do acampamento parecia o mais movimentado, de acordo com as estimativas de Zalhai. Deveria haver mais de 100.000 pessoas aqui. Nesse momento, com um estrondo de cascos, um grupo de cavaleiros saiu correndo da base e se aproximou do comboio de Zalhai. Talvez tenha sido porque eles notaram os dois conjuntos de bandeiras da amizade, mas os cavaleiros abrandaram e examinaram cuidadosamente o comboio. Zalhai correu para fora da carruagem e inclinou-se respeitosamente para um dos cavaleiros. Olá, respeitado guerreiro. Somos mercadores humanos. Aqui é onde está localizada a base do Admirável Rei do Oeste. Depois que o guerreiro da tribo do Touro Lutador notou o comportamento gentil de Zalhai, ele rapidamente respondeu: Olá, amigo humano. Este é realmente o acampamento do Admirável Rei do Oeste. Que negócios você tem aqui? Zalhai rapidamente respondeu: Respeitado guerreiro, sou um comerciante. Meu negócio aqui é, claro, estabelecer comércio com o Admirável Rei do Oeste e um grande comércio ao mesmo. O cavaleiro não pensou muito nisso. Muitas vezes haviam comerciantes humanos que vinham fazer negócios em sua base. Ele olhou para o comboio de Zalhai novamente e disse: Amigo humano, nós damos boas-vindas ao seu comércio, mas você não parece estar carregando muito. Zalhai sorriu: Relaxe, respeitado guerreiro. Estas são apenas amostras. Se você concordar em negociar, a comida virá sem parar. O cavaleiro assentiu: Tudo bem então, amigo humano, por favor, me siga. Ele então conduziu Zalhai mais profundamente no acampamento. Para evitar suspeitas, Zalhai já havia guardado todos os bois raivosos mortos-vivos. Não havia criaturas mortas-vivas em seu comboio agora, eles pareciam exatamente como um grupo médio de comerciantes humanos. Zalhai seguiu o cavaleiro até o acampamento e imediatamente descobriu que esse lugar não era o mesmo que as pequenas tribos. Era mais do que uma questão de tamanho. Em uma grande tribo, é claro que os acampamentos são maiores. A diferença que Zalhai viu estava nas atitudes das pessoas daqui. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.